Irmãos, vamos abrir neste momento a Santa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela, compartilhe o seu exemplar da Escritura, abençoe o seu vizinho. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. O tema da mensagem desta noite, amados, é Encontrando Jesus. E a Bíblia Sagrada assim nos diz: Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, segundo o costume da festa. E, terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhes dissera. Então, descendo com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Que seja bendita a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. É impressionante como absolutamente nada que diga respeito a Jesus Cristo é comum, é trivial. Até mesmo um episódio familiar típico. Quantas vezes nós já nos deparamos com uma cena como essa, onde um bebê se perde, uma criança desaparece, o pai vira para a mãe: Cadê o Júnior? Eu achava que estava com você, eu pensei que era com você que ele estava. Mas como nada na vida de Jesus é trivial, nada que diga respeito a Cristo é de pouca importância até aqui. Neste episódio que poderíamos chamar de corriqueiro, um dos poucos registrados a respeito da infância do Salvador, nós encontramos uma mensagem do Senhor para a nossa vida sobre como podemos encontrar Jesus. Ou melhor dizendo, como podemos ser encontrados por Jesus. A história começa nos falando que tem muita gente precisando encontrar Jesus. Esse era o caso de José e de Maria. Eles estavam aflitos porque precisavam encontrar o seu filho. Haviam comparecido a Jerusalém para a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que todos os anos eles iam à festa da Páscoa, e quando os judeus subiam a Jerusalém, era uma festa, eles iam em conjunto. Os moradores da cidade se organizavam, faziam as suas provisões, e iam naquele caminho de alegria, às vezes levando até mesmo uma semana para ir e para voltar. E havia todo o coleguismo e toda a satisfação, e espontaneamente, naturalmente, acabavam se formando grupos. Os homens iam conversando sobre coisas de homens. Não tinha futebol naquela época, então não sei sobre o que eles conversavam, mas iam lá conversando. E as mulheres iam conversando sobre assuntos mais do universo feminino.
e as crianças acompanhavam as mulheres, até os 12 anos. Porque quando um menino judeu completava 12 anos, acontecia o Bar Mitzvah. Ele ia a Jerusalém, lia pela primeira vez um trecho da Escritura, e a partir de então aquele menino era considerado um filho de Israel, um adulto. E ele poderia então ter o privilégio de agora caminhar no grupo dos homens. Então você pode imaginar o que aconteceu naquele ano, quando José e Maria voltavam de Jerusalém. José pensou, Jesus está com Maria, como todos os anos. Maria pensou, Jesus está com José, porque agora ele é um homenzinho. Sabe o drama de todo adolescente? Que as pessoas não tratam nem como criança, nem como adulto, porque é uma fase de transição. Pois é, Jesus estava entrando na adolescência, nesse período aí meio indefinido, tão estratégico, tão importante para qualquer ser humano. E os seus pais o perderam, mas o curioso é que quem ficou aflito foram os seus pais, não foi Jesus. Se você já se deparou com uma criança perdida na feira, na praia, no supermercado, certamente viu o desespero estampado no seu rostinho. Mas a Bíblia diz que quem estava aflito era José, quem estava aflita era Maria. E assim há muitos que estão aflitos à procura do Salvador. Muitos precisam encontrar Jesus. Não para salvá-lo, mas para serem salvos por ele. Certo chinês, que dava a sua profissão de fé com o objetivo de ser batizado, recebeu a seguinte pergunta dos irmãos: conte-nos, como você encontrou Jesus? E aquele chinês respondeu: eu não encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. E isso faz muito sentido para mim, porque somos nós que estamos perdidos, ou que estávamos perdidos, e que precisamos ou precisávamos ser salvos, ser encontrados. Quem sabe você não tem passado por aflições, desassossegos e dúvidas, porque você está na situação em que estavam José e Maria, precisando encontrar Jesus. Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa história me ensina também uma segunda verdade, que muitos procuram Jesus nos lugares errados. O sofrimento daquele casal foi prolongado porque procurou Jesus onde Jesus não estava. Às vezes nós ouvimos aquela frase velha, batida: a todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, todos os credos são iguais, mas não é este o ensino da Bíblia Sagrada. Não é este o ensino do Evangelho. José e Maria foram procurar Jesus onde Jesus não estava, e obviamente por isso não puderam encontrá-lo. Porque para você encontrar algo, precisa procurar no lugar certo. A Bíblia diz que eles fizeram uma busca em alguns lugares onde Jesus não estava. Por exemplo, no versículo 44, diz que eles procuraram Jesus entre os parentes e os conhecidos. Também no versículo 44 diz que eles procuravam Jesus entre os companheiros de viagem. No versículo 45 nós lemos que eles procuraram Jesus na cidade de Jerusalém. E procuraram, e nada da aflição, da angústia passar, porque não encontraram. Tem muita gente procurando Jesus entre os conhecidos. Tem muita gente procurando Jesus entre os familiares e parentes. Tem muita gente procurando Jesus pela cidade. Mas a gente precisa procurar Jesus no lugar certo e do jeito certo. 2 amigos se encontraram na praça,
E o primeiro estava olhando, examinando o chão. O segundo perguntou: qual é o problema? E ele disse: perdi o meu relógio. O outro, que era um bom amigo, disse: vou ajudar a procurar. E eles passaram ali alguns minutos, mas nada do relógio aparecer. E a certa altura, o segundo amigo disse: mas, cara, você tem certeza que foi aqui que você perdeu o relógio? E o primeiro disse: não, eu perdi ele lá em casa. Então o companheiro falou: mas se você perdeu o relógio em casa, por que está procurando aqui na praça? E ele disse: porque aqui está mais iluminado, é mais fácil. Não basta ser bem intencionado, amém? Não basta ter boas intenções, embora as boas intenções sejam uma bênção, mas você precisa procurar Jesus onde Jesus está. A gente não pode querer ir para o céu para o nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não pode ser onde a gente acha que é, tem que ser onde Deus orienta que seja. E aí nós encontramos uma terceira verdade nessa história, uma verdade muito bonita, é a de que nós encontramos Jesus na casa de Deus. Quando finalmente José e Maria foram ao lugar onde deveriam ter ido primeiramente, encontraram ali o seu filho. E a cena era um espetáculo. Jesus, do alto dos seus 12 anos, ensinando aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, aos doutores da lei, cercado por uma multidão que sorvia suas palavras como se fossem água para um viajante sedento. E eles ficaram maravilhados. Maria, como qualquer mãe faria, não é verdade? Ralhou com o filho desaparecido. Menino, por que você fez isso conosco? Eu e o seu pai estávamos aflitos procurando você. E Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando por aí? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então a gente encontra aqui uma dica preciosa. A gente encontra Jesus na casa do Pai. E a casa do Pai é a igreja. Assim como naquela época o templo era o local para onde acorriam as almas sedentas do conhecimento de Deus, assim é a igreja. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, a própria Bíblia afirma que a igreja é a casa do Deus vivo. Irmãos, a igreja tem por missão apresentar Jesus. A igreja precisa ser o lugar onde as almas sedentas de salvação, alegria, encontrem Jesus. A igreja precisa falar de Jesus, pregar Jesus. A igreja precisa diminuir, Jesus precisa crescer. A igreja precisa ser como um farol que lance a sua luz não sobre si mesma, mas sobre Cristo. Igreja não salva, mas igreja é agência de salvação. Dá para entender porque Davi, lá no Salmo 122, versículo 1, escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente vai à casa de Deus, e a igreja anuncia com fidelidade a Bíblia Sagrada, a Escritura, a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, a gente pode ter este encontro maravilhoso, transformador com Jesus de Nazaré. E uma quarta e última verdade para compartilharmos esta noite. Encontramos Jesus quando lhe damos o nosso coração. Jesus disse a José e Maria: não sabíeis que eu devia estar na casa do meu pai? E a Bíblia diz no verso seguinte, o verso 50, que eles não entenderam as palavras que Jesus lhes dizia. Eles haviam sido informados sobre o caráter excepcional, a natureza excepcional do seu filho.
O nascimento de Jesus foi primeiramente anunciado a Maria por um anjo. Ela era virgem. E o anjo lhe disse: você vai conceber do Espírito Santo. O neném que você vai dar à luz é o Filho de Deus. Um anjo também havia aparecido a José em sonhos e dito a ele: não temas receber Maria por esposa, porque o que gerado nela está é do Espírito Santo, e o nome do menino será Jesus, que significa Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Maria e José tinham conhecimento, eles haviam sido avisados, mas mesmo assim para eles era difícil compreender, administrar a grandeza do Deus do universo, Criador dos céus e da terra, feito gente, menino, crescendo dentro do seu lar. Nem tudo eles entendiam, pelo menos nem tudo eles entendiam na hora. Mas há um detalhe que me fascina, que me cativa. A Bíblia diz que, embora eles não entendessem tudo o que Jesus lhes dizia, verso 51, Maria, sua mãe, guardava todas estas coisas em seu coração. Porque para encontrarmos Jesus, não é necessário entender tudo, mas é necessário crer de coração. Embora Maria não conseguisse compreender a profundidade dos ensinos, das palavras do seu filho tão abençoado, ela era capaz de abrir o coração e de receber pela fé a palavra de Deus. A fé e a razão não se excluem, mas a fé vai além da razão. E mesmo naquelas coisas em que nós não conseguimos entender, nós podemos crer. Isso me faz lembrar a passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está se referindo à porta do nosso coração, que só tem maçaneta pelo lado de dentro, e que precisamos abrir para receber Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Esta noite pode ser a noite do seu encontro com Cristo, do seu encontro salvador, abençoador, transformador, libertador. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Havia um jovem que se sentia chamado por Deus para ser um pastor, um pregador. E o problema é que ele era muito tímido, muito vergonhento, então não se imaginava capaz de falar em público, mas ele queria atender à vocação do Senhor. Então ele teve uma ideia e pensou: eu vou treinar, eu vou ensaiar. Igual no teatro hoje, os meninos ensaiaram e treinaram para apresentar essa pantomima tão rica, uma mensagem tão pungente, tão atual, tão oportuna. E aquele rapaz então foi para o meio da mata, para o meio da floresta, onde ele se certificou de estar absolutamente sozinho. E ali no meio do mato ele começou a pregar. E ele queria fazer tudo direitinho, então cumprimentou as pessoas. É claro que não havia pessoas nenhuma ali, não havia pessoa nenhuma ali. E ele abriu a Bíblia, leu o Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ele então pegou a Bíblia, ele começou a pregar e a falar de Deus e a apresentar o Evangelho. Olha, você precisa entregar a sua vida a Cristo, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para Ele entrar no seu coração, lavar os seus pecados, salvar a sua alma, transformar a sua vida. E ele foi falando, e ele queria fazer tudo tão perfeito que no final ainda fez apelo. E lá no meio da mata disse: quem quer aceitar Jesus então hoje? Quem quer abrir a porta do seu coração para Jesus hoje? Dê um passo à frente, vem até aqui. E aí ele levou um susto porque a moita começou a se mexer.
e um criminoso que tinha fugido da cadeia e estava escondido naquela floresta, saiu da moita. E ele veio chorando. E ele se ajoelhou. E ele disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero me entregar às autoridades. Eu quero pagar pelos meus crimes. Mas acima de tudo eu quero mudar de vida. Porque hoje eu entendi que Jesus me ama e quer me salvar e me transformar. O que eu quero dizer para você com essa história é que Deus sempre acha um jeito de encontrar a gente. Deus encontrou uma maneira de achar aquele homem perdido lá no meio da mata. E hoje Deus encontrou você. Jesus encontrou você. Falou ao seu coração. E se você abrir o seu coração, e se você entregar a sua vida a Cristo, Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida, vai perdoar os seus pecados, vai salvar a sua alma, vai transformar você. Você será uma nova criatura. Você terá um novo viver. Mas para isso, você tem que abrir a porta do seu coração.